3 dias sem brincar, um cachorro caramelo esperava pelo idoso amigo. O final é de partir o coração. Na varanda de uma casa azul desbotada, um cachorro caramelo encara o portão sem se mover há 3 dias. Choveu, fez sol, a feira passou, e ele não arredou a pata dali. Os vizinhos falam. Uns se comovem. Outros acham que ele está apenas sendo teimoso. Mas quem conhece sua rotina sabe que algo está errado. Seu companheiro de todos os dias, o senhor que usava chapéu de palha e caminhava devagar, não aparece desde aquela manhã silenciosa. E o silêncio agora pesa mais do que qualquer tempestade. Por que ele ainda espera? Onde está o amigo que nunca se atrasava nem para o passeio mais breve? Você vai entender o que está por trás dessa espera. Mas atenção, de nada é o que parece, e cada passo até a verdade esconde memórias, segredos e escolhas difíceis. Curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para acompanhar essa história emocionante que vai tocar o seu coração. A calçada estava molhada da chuva fina que tinha caído na madrugada. O sol da manhã tentava se infiltrar entre as nuvens baixas, mas era como se até ele hesitasse em iluminar aquele canto da vila. Na beira da rua de paralelepípedos irregulares, bem em frente a um portão de ferro envelhecido, deitava-se o caramelo. Um cachorro de pelos dourados e desgrenhados, orelhas sempre meio tombadas, olhos atentos e cansados. Há 3 dias ele não se movia muito dali. As pessoas passavam e comentavam. Será que o velhinho viajou? Dizia uma. Talvez esteja no hospital, arriscava outra, em sussurros. Ninguém tinha certeza. Ninguém ousava bater a porta. Mas todos viam o mesmo, o cachorro não brincava mais. Caramelo era conhecido no bairro. Participava da vida dos moradores como se fosse parte de todas as famílias. Corria atrás das crianças, acompanhava o padeiro até a esquina, ajudava o senhor da banca a espantar os pombos, e sempre voltava para casa antes do pôr do sol, onde seu melhor amigo, o velho senhor de andar arrastado e chapéu de palha, o esperava com um pedaço de pão ou uma bronca suave. Agora, sem o senhor, o cachorro parecia ter envelhecido de repente. Não latiu para os vendedores de pamonha. Não correu atrás do carteiro. Não aceitou os petiscos que Dona Cida tentou oferecer. O 3º dia foi o mais silencioso. A rua parecia respeitar a espera de Caramelo. Os vizinhos olhavam de longe. Ele, firme. Imóvel. O focinho sobre as patas dianteiras, olhos fixos no portão. Do outro lado da vila, no posto de saúde comunitário, uma jovem chamada Clara recebia um papel dobrado com um nome rabiscado em letra trêmula. Acompanhava idosos em visitas domiciliares e recebia tarefas de última hora do enfermeiro-chefe. É o senhor do chapéu? Perguntou ela. Aquele da casa azul. Ele mesmo. 3 dias sem retirar os remédios. E parece que ninguém atende na casa. Clara franziu a testa. Não era incomum que os idosos da vila esquecessem datas ou saíssem para a roça de um parente. Mais 3 dias. E com um cachorro conhecido como Caramelo parado na porta. Alguma coisa cheirava mal. E não era o lixo acumulado da rua. Ela caminhou até lá por volta das 9 da manhã. O céu ainda encoberto. Quando dobrou a esquina e viu o cachorro, sentiu um nó no peito. Ele não se moveu ao vê-la. Nem um abanar de rabo. Caramelo conhecia Clara. Ela já havia feito curativos no senhor, meses atrás. Mas agora, seus olhos não expressavam reconhecimento, apenas ansiedade. Ei, garoto, sussurrou Clara, se abaixando com calma. Cadê ele? O cachorro apenas olhou para a porta. Depois para ela. Depois novamente para a porta. Levantou-se com dificuldade. Estava magro. O pote de água do lado de dentro da cerca estava seco. A comida no chão embolorada. Ela tentou abrir o portão, mas estava trancado por dentro. Deu a volta pela lateral e encontrou a janela da cozinha entreaberta. Com um empurrão, conseguiu entrar. A casa estava em silêncio. Não havia sinais de luta, nem bagunça. A cadeira de balanço parada.
O rádio desligado. Tudo no lugar. Na mesa, uma xícara com café velho e uma bolacha mordida. Sobre a mesinha ao lado da cama, um caderno de capa marrom. Clara folheou. Eram anotações do idoso, em datas de remédios, pequenas contas, nomes de pessoas e uma lista. Em letras tremidas, lia-se conferir os documentos. Falar com o João. Ir ao cartório. Levar a chave para o correio. Preparar envelope. Entregar para Clara. Clara leu e releu. Entregar para Clara. Seu nome estava ali. Na última página, um bilhete solto: se eu demorar, não se preocupe. Tudo está certo. Só preciso acertar as contas do coração. Ela sentou-se, tentando entender. O envelope. O cartório. As contas do coração. O cachorro latiu de leve do lado de fora. Um latido curto, quase como se dissesse: viu. Ele saiu. Mas não me disse por quê. Nos dias seguintes, Clara voltou. Alimentava o caramelo, cuidava da casa. Os vizinhos, inicialmente curiosos, começaram a se envolver. Dona Cida mandou sopa. Seu Antônio cortou a grama. Mas o cachorro continuava esperando. Sempre voltava ao mesmo lugar no portão. Clara se revezava entre o posto e a casa azul. E em uma manhã cinzenta, um carteiro chegou com um pacote. Era endereçado ao próprio idoso. Sem remetente. Dentro, um envelope e várias fotos antigas. Fotos de um tempo que Clara não reconhecia, do senhor mais jovem, abraçado com um homem parecido com ele. Crianças. Festas. Cartas dobradas. No envelope, um mapa. E uma frase: está tudo na igreja. No lugar onde tudo começou. Caramelo cheirou o papel. Seu corpo estremeceu, como se algo tivesse despertado. Depois, caminhou até a porta da casa e latiu alto. 2 vezes. Clara sentiu um calafrio. O cachorro não apenas compreendia se ele queria mostrar o caminho. E ela sabia que precisava seguir. O sino da pequena igreja no centro da vila tocava todos os dias às 12 em ponto. Há décadas marcava os horários do almoço, da reza e da saudade. Mas naquela manhã, quando Clara e Caramelo chegaram, o sino estava mudo. O céu seguia encoberto, como se esperasse uma revelação. Havia algo no ar, uma eletricidade contida, como antes de uma chuva forte. A fachada da igreja era simples, paredes caiadas de branco, portas de madeira pesada, um vitral desbotado acima da entrada principal. As árvores da pracinha ao lado balançavam preguiçosas no vento frio. Caramelo parou na calçada de pedras gastas e olhou fixamente para a lateral da igreja, onde havia uma porta menor. Era a entrada dos fundos, raramente usada. Clara olhou em volta. Ninguém. O cachorro caminhou decidido até a porta e se sentou. Ela hesitou. Não era religiosa, e aquela situação toda, bilhetes, cadernos, mapas, cachorro guiando seus passos, parecia coisa de livro. Mas ali estava ela. E ele. Olhos fixos na fechadura, como se dissesse: vá, abra. A maçaneta girou com facilidade. A porta se abriu com um rangido longo. Dentro, o ar era frio e úmido. Um cheiro de madeira antiga e cera. As paredes guardavam os ecos de décadas de confissões, promessas e lágrimas. O salão principal estava vazio, mas Caramelo não queria ir por ali. Seguiu por um corredor estreito até chegar a uma pequena sala nos fundos. Era o antigo salão de reuniões. Havia bancos empilhados e um armário antigo encostado na parede. No centro da sala, uma mesa de madeira com marcas de velas queimadas. Clara entrou devagar, observando tudo. O cachorro farejou o chão, seguiu até o armário e ficou parado. Começou a arranhar a porta de leve. Ela abriu. Dentro, havia uma caixa de papelão. Rótulos antigos, mas o conteúdo era recente. Um envelope amarelado com seu nome escrito novamente. Ao lado, mais fotos. E, por fim, uma carta.
Ela se sentou. O cachorro deitou ao lado, encostando o focinho em sua perna. O papel tremia em suas mãos. Clara, se você está lendo isso, é porque segui o meu plano. Eu não desapareci. Apenas fui buscar algo que deixei pendente há tempo demais. Uma parte da minha vida que deixei trancada por orgulho. Quando era jovem, tive um irmão. João. Brigamos feio e nunca mais nos falamos. Ele foi para o norte, eu fiquei aqui. Não tivemos coragem de pedir perdão. Agora que os anos pesam, quero tentar. Mesmo que ele não queira me ver. Mesmo que não me perdoe. A casa, os documentos, tudo está com você, caso eu não consiga voltar logo. O cachorro e o caramelo, e ele entende mais do que parece. Cuide dele. E, se puder, me espere. Eu voltarei. Com gratidão, o velho teimoso da Casa Azul. As palavras eram simples, mas o impacto foi profundo. Clara sentiu os olhos marejarem. Não era um abandono. Era um recomeço. Uma tentativa de reconciliação. O senhor havia partido por vontade própria, mas deixado pistas, como se soubesse que ela e Caramelo entenderiam. Guardou tudo com cuidado. Caramelo lambeu sua mão e abanou o rabo pela primeira vez em dias. Naquela noite, a Casa Azul teve luzes acesas. Clara limpou a cozinha, preparou uma sopa quente e colocou música baixa no rádio. Caramelo finalmente comeu com vontade. O bairro respirou aliviado. Dias se passaram. Clara começou a visitar o cartório e a prefeitura em busca de notícias. Descobriu que o idoso havia pedido uma certidão de nascimento duplicada. A única justificativa para isso seria reencontrar um parente. No meio da papelada, surgiu uma pista, e o nome João aparecia em um antigo cadastro de saúde em uma cidade a 4 horas dali. Clara decidiu que precisava ir. Não podia fazer isso sozinha, e também não podia deixar Caramelo para trás. No dia da viagem, Caramelo entrou no carro como se soubesse exatamente o que estava por vir. O trajeto foi longo. Campos verdes se misturavam com trechos de estrada esburacada. O tempo oscilava entre sol e garoa. Clara sentia que cada quilômetro percorrido era um passo mais perto da verdade. Na cidade pequena, a informação foi difícil de conseguir. O nome do irmão aparecia em uma lista de frequentadores de um centro terapêutico local, um lugar afastado, especializado em acolher idosos com distúrbios leves de memória e isolamento emocional. Ao chegar lá, Clara sentiu um frio na barriga. A diretora do local confirmou: o senhor da Casa Azul estava lá. Chegará há 2 semanas, com documentos e uma carta para o irmão. João, o irmão, também estava lá, vivia no local há anos, mas sofria de confusão mental em algumas situações. Eles se viram? Perguntou Clara. Sim. Mas o reencontro foi silencioso. Olharam-se por longos minutos. Depois, sentaram lado a lado. Nenhuma palavra. Mas também, nenhum rancor. A enfermeira disse que foi como ver 2 meninos velhos redescobrindo algo. Clara sentiu um alívio que mal conseguia explicar. Perguntou se poderia vê-lo. Levaram-na até o jardim do local. O senhor estava sentado, olhando as folhas caindo. Quando viu Caramelo, abriu um sorriso largo e surpreso. O cachorro correu até ele, pulou em seu colo como se não houvesse peso, tempo ou idade. Você veio mesmo, murmurou ele. Os olhos dele se encheram de lágrimas. A mão acariciou a cabeça do cão com delicadeza. Clara sentou-se ao lado, em silêncio. Não era um final. Era um começo novo. E às vezes, os recomeços mais bonitos vêm depois de longas esperas, de silêncios que falam alto e de cachorros que não desistem. O cheiro de lavanda e chá de camomila pairava no ar do centro terapêutico. Era um lugar calmo, cercado por árvores altas e bancos de madeira distribuídos estrategicamente pelo jardim. O tempo parecia passar devagar ali, não por lentidão, mas por necessidade. Cada momento era uma tentativa de recuperar o que o tempo havia levado.
Caramelo deitava-se aos pés do velho amigo, agora acomodado em uma cadeira de balanço na varanda dos fundos. A brisa soprava leve, carregando o som distante de risadas e passos no cascalho. Clara observava os dois, notando como o cão voltava à sua postura natural, orelhas erguidas, cauda balançando suavemente, olhos atentos. Ele estava completo novamente. Mas o senhor ainda estava diferente. Ele ainda está confuso, disse uma das enfermeiras a Clara, enquanto observava a cena de longe. Ele sabe quem é o Caramelo, reconhece o nome dele. Mas, e ainda não consegue ligar tudo. Como se a mente estivesse tentando encontrar as peças. E o irmão dele? João? Perguntou Clara. Está aqui. Mas a situação dele é mais delicada. Fala pouco, vive no próprio mundo. Quando os dois se encontraram, foi como ver dois espelhos embaçados. Eles se enxergavam, mas não com clareza. Clara assentiu, olhando novamente para o senhor. Ele acariciava o Caramelo com gestos repetitivos, quase automáticos. Mas havia ternura em cada movimento. Naquela noite, ela decidiu ficar na pousada da cidade. Precisava de tempo para pensar. No quarto simples, iluminado apenas por um abajur de mesa, espalhou sobre a cama todos os papéis, cartas e bilhetes que o idoso havia deixado. Tentava montar o quebra-cabeça de intenções, falas interrompidas e histórias não contadas. Em uma das páginas do caderno marrom, havia um trecho sublinhado: "A saudade não é do que foi. É do que poderia ter sido." Era isso que o movia. Não era culpa, nem arrependimento puro. Era uma vontade tardia de retomar um caminho que ele mesmo abandonara. Na manhã seguinte, Clara voltou ao centro. Desta vez, pediu para ver João. Foi levada até um quarto arejado, com cortinas floridas e móveis antigos. João estava sentado diante da janela, observando o pomar. Tinha cabelos brancos como nuvem e um olhar distante. Em suas mãos, girava uma pequena pedra lisa, como se fosse um amuleto. "Bom dia, João", disse Clara suavemente. Ele não respondeu. Nem virou o rosto. "Eu sou amiga do seu irmão. Ele está aqui também, e lembra?" Por um instante, os dedos dele pararam. A pedra ficou imóvel na palma da mão. "Ele, e veio?" Perguntou com voz arranhada. "Veio, sim. Está lá fora. Esperando. Ele quer te ver." João não respondeu. Mas quando Clara se virou para sair, ouviu algo. "Ele ainda tem o cachorro?" Ela sorriu. "Tem." O Caramelo nunca parou de esperar por ele. 3 dias inteiros na porta de casa. Não comeu, não dormiu, e só esperou. João murmurou algo que Clara não entendeu. Mas ela percebeu um brilho novo em seus olhos. Na tarde daquele mesmo dia, os dois irmãos foram levados ao jardim novamente. Sentaram-se no mesmo banco de madeira onde haviam se visto pela primeira vez, dias antes. A enfermeira deixou-os sozinhos, mas Clara ficou por perto, com Caramelo deitado entre os dois. Por um longo tempo, não disseram nada. Depois, o idoso falou, como quem solta o ar de anos contidos: "Eu fui teimoso." João não respondeu de imediato. Olhou para frente, para a copa das árvores. "E eu fui orgulhoso." A frase parecia pesar toneladas. "A vida passou", continuou o mais velho. "E a gente, e deixou passar." "Deixou", concordou João. Caramelo levantou a cabeça, como se sentisse o momento. Se aproximou de João e pousou o focinho em seu joelho. João olhou para ele, sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. As lágrimas desceram silenciosas. Não de dor, mas de libertação. Nos dias seguintes, Clara passou a organizar os papéis da Casa Azul. Os documentos estavam espalhados por diferentes gavetas, caixas e envelopes. Descobriu uma pasta com um contrato de doação de imóvel, que o senhor havia iniciado, mas nunca concluiu. Também encontrou registros da adoção informal de Caramelo, um simples bilhete assinado e carimbado no cartório, com a frase: "Ele não é meu cachorro. É meu companheiro."
Era evidente que, apesar da rigidez, o velho tinha tentado deixar tudo em ordem. Só não sabia como se despedir. Ou talvez soubesse, mas preferiu não fazer disso um adeus. Com a ajuda da assistente social do centro, Clara iniciou o processo para que ele pudesse, futuramente, voltar para casa. Enquanto isso, ele e João começaram a ter encontros diários no jardim. A memória ainda falhava, mas os sorrisos se tornavam mais frequentes. Eles riam de piadas que só os dois entendiam. Repetiam histórias, às vezes 3 vezes na mesma hora, mas pouco importava. Era o tempo deles. E agora estavam juntos. Caramelo retomou seus hábitos também. Farejava os corredores, deitava ao lado dos idosos, animava as tardes com sua presença. Os pacientes sorriam ao vê-lo. Era como se ele também fizesse parte do tratamento. Clara passou a ser chamada de a menina do caramelo, e virou frequentadora regular da cidade. Aos poucos, sentia-se parte daquela nova rotina. Não havia se dado conta, mas algo nela também havia mudado. Encontrara, naquele cão e naquele senhor, uma conexão que jamais imaginou. Na última noite daquele mês, Clara estava sentada na varanda do centro terapêutico, observando o céu limpo pela primeira vez em semanas. O velho amigo estava ao lado, em silêncio. Caramelo dormia aos seus pés, tranquilo como um cão que finalmente cumpriu seu dever. Obrigado, disse o idoso, baixinho. Por acreditar. Por cuidar. Por vir. Clara sorriu. Ele me ensinou a não desistir. Eu só segui. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente agora. Um silêncio de paz. A vila parecia diferente quando Clara voltou. Não que as casas tivessem mudado ou que os paralelepípedos tivessem sido trocados. Mas havia algo no ar, uma respiração mais leve entre os vizinhos, um burburinho de esperança que corria de janela em janela. O retorno do senhor da Casa Azul era aguardado como o desfecho de um romance que todos acompanhavam em silêncio. Clara destrancou o portão, entrou no quintal coberto por folhas secas e suspirou. A cadeira de balanço ainda estava ali, esperando. O varal, que antes balançava roupas esquecidas, agora exibia lençóis limpos que Clara pendurara na noite anterior. A casa estava pronta para receber o velho morador, claro, seu inseparável Caramelo. A reforma havia sido modesta, feita com a ajuda de vizinhos e algumas doações da comunidade. As paredes foram pintadas, as janelas desempoeiradas, e o rádio antigo voltou a funcionar com sua frequência costumeira. Tudo estava exatamente como ele deixara, mas com um brilho novo. Um brilho de retorno. O velho chegou de táxi, junto com Clara e Caramelo. A viagem de volta foi silenciosa, interrompida apenas pelos ruídos do carro e pela respiração tranquila do cão, que parecia entender que voltava para casa. Ao descer, o idoso olhou a fachada por longos segundos. Não disse nada. Apenas caminhou até a varanda, sentou-se na cadeira de balanço e, com os olhos marejados, acariciou o braço de madeira como se reencontrasse uma parte de si mesmo. Está tudo igual, murmurou. E melhor, completou Clara. Caramelo correu até o portão, como fazia todas as tardes, e latiu 2 vezes. Um chamado familiar. Como se dissesse, voltei. Estamos em casa. Os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro foi Dona Cida, com um bolo de fubá recém-saído do forno. Depois, o padeiro, que deixou um saco de pão quentinho pendurado no portão. Até o rabugento seu Antenor apareceu com um saco de ração. Não gosto de cachorro, mas esse aí é diferente, resmungou, tentando disfarçar a emoção. O velho recebeu tudo com um sorriso tímido, ainda um pouco constrangido com tanto carinho. Mas Clara percebia, ele estava feliz. Reconectar-se com a comunidade era mais do que ele esperava. E ali, sentado com Caramelo aos pés, começou a entender que nunca estivera realmente sozinho. Nos dias que seguiram, Clara organizou o retorno do irmão João para a cidade. Não seria fácil, se ele exigia cuidados constantes, mas o centro terapêutico oferecerá uma opção num programa de visitas semanais, com possibilidade de vinda definitiva, dependendo da evolução dele. O velho aceitou.
Não com festa, mas com um aceno de cabeça carregado de significado. A gente começa devagar, disse ele. Já esperamos tempo demais. Caramelo retomou sua rotina com vigor renovado. Voltou a acompanhar os entregadores, a passear com as crianças, a sentar no banco da praça onde o velho jogava conversa fora com os amigos. Só que agora, ele não era só o cachorro da Casa Azul. Era o Caramelo, o cachorro que esperou 3 dias, que guiou uma mulher até a verdade, e que trouxe um homem de volta para a sua história. No posto de saúde, Clara foi promovida. Passou a coordenar o programa de acompanhamento domiciliar. Mas mais do que um cargo, ela ganhou respeito. Ganhou voz. E, discretamente, ganhou também um novo lar. Passou a dormir com frequência na Casa Azul, primeiro para ajudar, depois porque simplesmente não queria mais ir embora. Numa tarde de sexta-feira, enquanto varriam juntos o quintal, o velho a observou por alguns segundos. Clara, e começou ele, hesitante. Você não precisa ficar. Já fez mais do que eu poderia pedir. Ela sorriu, segurando a vassoura. Mas e se eu quiser ficar? Ele coçou a cabeça, claramente sem saber como responder. Caramelo latiu ao fundo, como se desse a resposta por ele. Acho que você já é parte disso aqui, né? Eu também acho. E assim, sem cerimônia, ela ficou. No mês seguinte, aconteceu algo inédito na vila. Uma exposição de fotos na igreja reuniu moradores para contar a história de Caramelo e do Senhor da Casa Azul. As crianças fizeram desenhos. Os adultos trouxeram retratos antigos. A exposição se chamava O Esperar Também é Amar. No centro da sala, uma foto tirada por Clara, o velho na cadeira de balanço, com Caramelo aos seus pés, olhos fechados sob o sol da manhã. Ao lado, uma frase escrita à mão, às vezes, o coração só precisa de tempo. E de um cachorro que não desista da gente. As pessoas saíam emocionadas. Algumas em silêncio. Outras comentavam que nunca tinham visto algo tão bonito. Caramelo estava lá, com coleira nova e focinho limpo. Recebia afagos de todos, mas sempre voltava para junto do velho. Não importava o quanto os aplausos ou os petiscos fossem tentadores. Porque para ele, o verdadeiro aplauso era o silêncio tranquilo da varanda da Casa Azul, ao lado de quem ele esperou. Sem entender muito, mas sentindo tudo. Na noite em que João visitou a casa pela primeira vez, Caramelo ficou inquieto. Farejava, corria de um lado para o outro. Quando a porta se abriu e ele viu o irmão do velho entrar, calado, com o olhar perdido, Caramelo simplesmente se aproximou, deitou-se em seus pés e esperou. João não falou. Mas olhou para o cachorro, depois para o irmão. Tocou o encosto da cadeira. E, depois de um instante longo, sorriu. Está bonito aqui, e murmurou. O velho assentiu. Está melhor com você aqui. Aquele foi o primeiro jantar dos 3 juntos. Não falaram muito. Mas sorriram. E comeram. E, naquele silêncio confortável, perceberam que estavam começando outra coisa. Algo novo. Algo chamado família. A varanda da Casa Azul agora era mais do que uma sombra fresca para os fins de tarde. Era um ponto de encontro. Um lugar onde a vida fluía sem pressa, sem cobrança. O velho senhor já não ficava o tempo todo em silêncio. Seus olhos, antes marcados por uma melancolia constante, agora pareciam mais vivos, atentos às histórias que Clara contava, aos ruídos da rua, às travessuras de Caramelo. João também começou a visitar a casa com frequência. Às vezes, em silêncio. Outras, tentando retomar lembranças com o irmão. O progresso era lento, mas visível. Ele parecia menos confuso a cada visita, como se o ambiente familiar estivesse limpando os cantos escuros da memória. Naquela manhã, a vila acordou com o som de marteladas. Clara, com um lenço preso no cabelo e as mãos sujas de tinta, liderava a pintura do portão. Seu Antônio, o vizinho ranzinza, apareceu com tábuas de madeira para consertar os degraus da entrada. Dona Cida trouxe refresco de abacaxi e empadinhas. As crianças da rua vinham e iam com pincéis na mão e sorrisos no rosto.
A Casa Azul estava sendo transformada. Não apenas por fora, mas por dentro. Caramelo acompanhava tudo com sua típica atenção relaxada. Ora corria atrás dos pequenos, ora descansava no meio do caminho, observando o movimento com olhos semicerrados. O velho sentava-se na cadeira de balanço e ria sozinho de vez em quando, como se ainda estivesse se acostumando com tanta agitação. Não lembro de ver tanta gente aqui desde a Copa de 94, comentou ele com Clara. E olha que ninguém está aqui pelo futebol, respondeu ela, sorrindo. Estão pelo cachorro, né? Estão por vocês. Pela história que vocês criaram juntos. O velho desviou o olhar, um pouco constrangido. Ele ainda não sabia muito bem como lidar com o reconhecimento. Sempre viveu à margem, longe dos holofotes. E agora, por causa de um cachorro que esperou pacientemente por 3 dias, sua história era contada até nas redes sociais da prefeitura. Na semana seguinte, uma nova ideia surgiu: transformar a Casa Azul em um ponto de apoio para idosos da comunidade. Um lugar onde pudessem passar o dia, socializar, receber visitas médicas e, acima de tudo, não se sentirem sozinhos. Vai virar uma casa de acolhimento? Perguntou João, surpreso, quando Clara lhe contou. Uma casa viva, respondeu ela. Com café fresco, rádio ligado e um cachorro caramelo recebendo todo mundo na porta. João sorriu. E o que vai ser da nossa paz? O velho irmão respondeu antes de Clara: e a gente já teve paz demais. Agora é hora de dividir um pouco. O projeto ganhou força. Clara, com a ajuda do posto de saúde, conseguiu levantar os papéis para formalizar a ideia. Os moradores contribuíram com móveis, tempo, receitas. O velho cedeu a casa com uma condição: em que ela continuasse sendo um lar para ele, para João, para Caramelo e para quem mais precisasse. Caramelo, por sua vez, ganhou uma caminha nova, potes de água espalhados pelos cômodos e até um crachá improvisado pendurado na coleira, um funcionário do mês, todos os meses. Certa tarde, enquanto organizavam os livros da pequena estante da sala, Clara encontrou um caderno antigo com recortes de jornal. Notícias da vila, fotografias desbotadas, receitas riscadas. Entre elas, uma carta não enviada: João, eu pensei em te escrever tantas vezes. Mas achei que fosse tarde demais. Que a vida já tinha ido longe demais sem nós dois. Hoje percebo que não existe tarde demais para quem quer voltar. Não sei se você ainda se lembra de mim como eu era, mas eu ainda lembro do seu jeito de rir, do jeito que você batia nas costas quando ria alto. Se um dia você quiser voltar, a casa ainda é azul. Ainda tem café à tarde. Ainda tem vaga no banco da varanda. E um cachorro caramelo que, mesmo sem te conhecer, com certeza vai gostar de você. Com carinho, o teimoso do seu irmão. João leu a carta dias depois. Não disse nada. Mas no fim daquela tarde, pediu para dormir na Casa Azul. Na manhã seguinte, estava na cozinha, preparando o café. O tempo foi passando. A casa ganhou placas, doações e sorrisos. Toda terça-feira tinha roda de viola. Sexta, bingo. Aos sábados, oficinas de artesanato. Clara coordenava tudo com a leveza de quem sabia que estava onde devia estar. O velho continuava sentando na varanda, sempre ao lado de Caramelo. Os dois, agora, não eram apenas símbolo de resistência ou saudade, eram ícones de recomeço. Em uma entrevista para o Jornal da Cidade, perguntaram a Clara qual tinha sido o segredo de tudo dar certo. Ela olhou para Caramelo, que dormia enroscado em seus pés, e respondeu: o segredo? A gente só precisa de alguém, ou algo, que acredite que ainda vale a pena esperar. Na vila, as pessoas ainda falam dos 3 dias em que o cachorro ficou parado na porta. Mas agora, falam com outro tom. Não mais como quem conta uma tragédia, mas como quem guarda uma lenda viva. Uma dessas histórias que aquecem o coração mesmo nos dias mais frios. Porque todo mundo sabe, foi a espera de Caramelo que começou tudo. O inverno chegou devagar naquele ano, anunciando-se mais pelas cores do céu do que pelas temperaturas.
O azul vibrante das tardes foi dando lugar a tons mais pálidos, e a brisa que antes soprava morna nas esquinas agora trazia um arrepio sutil. Era a época em que os moradores da vila retiravam cobertores do fundo dos armários, assavam bolos mais densos e acendiam velas na igreja para as intenções esquecidas durante o calor. Na Casa Azul, a mudança de estação era notável. Clara colocou mantas nos sofás e organizou a estante com livros de capa dura, herdados de uma professora aposentada do bairro. Na varanda, o velho senhor ganhou uma manta xadrez que cobria suas pernas até os tornozelos. Caramelo, por sua vez, ganhou uma pequena almofada de retalhos, costurada pelas crianças da vila, que insistiam que o cachorro também sente frio. A rotina da casa havia se transformado em algo mágico. Pela manhã, o cheiro de café fresco e pão na chapa se espalhava pelos cômodos. No meio da tarde, era comum ouvir risadas vindas da roda de conversa no quintal, onde os visitantes, agora frequentes, dividiam histórias do passado, conselhos do presente e sonhos do futuro. À noite, o som do rádio preenchia os silêncios com modinhas antigas e valsas que embalavam as lembranças do velho e de João. Mas nem tudo era tão sereno quanto parecia. Clara notou que o velho começava a se esquecer de pequenas coisas. Primeiro foi a chave do armário do quintal. Depois, confundiu os nomes de duas vizinhas que conhecia há anos. Certa manhã, preparou café 2 vezes e não se lembrava de já tê-lo feito. Foram sinais discretos, mas constantes. Ela não quis alarmar ninguém, nem ele. Apenas passou a anotar tudo em um caderninho que guardava no bolso do avental. Observava com cuidado, mas sem invadir o espaço que tanto lutaram para reconquistar. Certo dia, ele a chamou para conversar. Clara, e você tem percebido umas coisas? Às vezes, eu esqueço de onde deixei o chinelo. Ou penso que ainda é terça quando já é sexta. Ela sentou-se ao seu lado, pegou sua mão com delicadeza. Sim. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Mas isso não muda quem o Senhor é. Estamos juntos nisso. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando o céu. Achei que ia ter mais tempo. Agora que tudo está em paz. Ainda tem, disse ela, firme. Mas, se não tiver tanto quanto gostaríamos, então vamos fazer valer cada dia. Nos dias seguintes, Clara organizou uma consulta com um neurologista da cidade vizinha. O diagnóstico ainda era preliminar, mas havia ali uma suspeita de comprometimento cognitivo leve. Algo que poderia progredir ou não. Tudo dependia de muitos fatores. O velho escutou tudo com tranquilidade. Quando saíram da clínica, pediu que parassem na sorveteria da praça. Quero tomar um de milho. A última vez que tomei um foi com o João, quando éramos moleques. E assim o fizeram. Sentaram-se num banco ao lado da igreja, dividindo o sorvete de milho com caramelo, que lambeu o potinho de plástico até deixá-lo limpo como vidro. Naquele momento, tudo parecia no lugar certo. João começou a vir mais vezes. Trazia sempre alguma lembrança nova que emergia do nada, um apelido de infância, uma cantiga inventada, uma traquinagem feita com o irmão nos fundos da escola. À medida que o velho esquecia, João parecia lembrar. Como se um completasse o outro. Certa tarde, Clara os encontrou deitados no chão da sala, cada um em um colchonete, ouvindo fita cassete num rádio portátil. Isso aqui, e era da mamãe, disse João, apontando para a música. Ela cantava isso quando lavava a roupa. O velho fechou os olhos e sorriu. Eu lembrava do cheiro do sabão. Mas não sabia por quê. Com o tempo, a Casa Azul passou a ser conhecida como a Casa do Meio. Ficava no meio da vila, no meio das idades, no meio do tempo. Ali, jovens e idosos se encontravam, riam, aprendiam uns com os outros. Tudo sob os olhos atentos, e muitas vezes sonolentos, de Caramelo, o cão mais fotografado da região. A prefeitura se aproximou. A Secretaria de Cultura propôs transformar a casa em um projeto piloto de convivência comunitária. Clara ficou receosa no início.
Tinha medo que o excesso de burocracia tirasse a alma da casa. Mas o velho foi claro: se for para ajudar mais gente, a casa aguenta. Só não tirem o cheiro do café e o canto do rádio. O resto, a gente se ajeita. Clara aceitou o desafio. Começou a fazer cursos de gestão comunitária, treinamentos em primeiros socorros, passou a dar palestras nas escolas sobre cuidado com os mais velhos e também sobre cachorros. Caramelo era sempre citado, claro. E, muitas vezes, presente. Sentado no palco, deitado sob as cadeiras, abanando o rabo nos intervalos. Um dia, uma menina de 8 anos perguntou: o Caramelo esperou 3 dias mesmo? Clara respondeu com firmeza: esperou. E nos ensinou que às vezes, o tempo que a gente mais precisa é o de esperar alguém voltar. O inverno já não era mais tão leve. As madrugadas traziam neblina espessa, e o vento fazia as janelas rangirem. O velho começou a dormir com uma almofada debaixo dos pés e um abajur aceso a noite toda. Clara passava mais tempo com ele. Às vezes, sentavam-se em silêncio, ouvindo o rádio. Outras, jogavam dominó. Em uma dessas noites, ele disse: eu não tenho medo de esquecer tudo, Clara. Tenho medo de esquecer o quanto tudo isso valeu a pena. Ela apertou sua mão. Por isso estou aqui. Para lembrar o senhor, se isso acontecer. Caramelo levantou a cabeça do canto da sala, como se confirmasse: eu também. A vila seguia mudando. Mas agora, mudava para melhor. Porque todo mundo sabia que havia um lugar seguro ali no meio. Uma casa azul onde as pessoas eram lembradas, acolhidas, vistas. Um lar feito de afeto, de histórias antigas e de recomeços possíveis. E tudo isso, porque um cachorro esperou 3 dias. E não desistiu. A praça da vila sempre foi um lugar vivo, mas naquele dia parecia diferente. Era um sábado de céu limpo, o tipo de dia em que o vento carrega perfume de flor e as árvores dançam de leve. O coreto no centro da praça estava decorado com fitas coloridas, balões pendiam nas árvores e crianças corriam entre mesinhas improvisadas com toalhas floridas. Um cartaz pintado à mão enfeitava a entrada: Festa da Gratidão, e uma homenagem ao Caramelo. Sim, era para ele. O cachorro Caramelo. Aquele que não tinha raça, mas tinha alma. Aquele que não tinha dono, mas escolheu uma família. Aquele que ficou 3 dias na porta esperando. E que, com seu silêncio e sua presença, virou símbolo de amor, de resistência e de esperança para toda a vila. Clara ajudava a organizar as barraquinhas de comidas típicas. A aposentada Sueli preparava cuscuz de milho com cocô. Seu antenor, que antes dizia odiar cachorro, fazia churrasquinhos de carne e linguiça, com uma porção especial separada para Caramelo, claro. As crianças vendiam brigadeiro por R$1, se os fundos seriam usados para comprar brinquedos e livros para a nova brinquedoteca da Casa do Meio. Mas a grande atração do dia seria a caminhada simbólica, saindo da praça até a Casa Azul, o mesmo trajeto que Caramelo percorria todos os dias, antes e depois daqueles 3 longos dias de espera. Na varanda da Casa Azul, o velho e João se arrumavam com cuidado. Um dos voluntários da vila havia trazido boinas vermelhas para os dois, como parte da brincadeira. João, cada vez mais presente, ria alto ao tentar vestir o colete jeans que tinha guardado desde os anos 80. Estou parecendo um cantor de rádio, desses que ainda acha que é galã, disse ele, rindo de si mesmo. O velho sorriu. Melhor ser um galã velho do que um velho sem história. Eles desceram juntos os degraus da varanda, amparados por Clara e acompanhados por Caramelo, que caminhava à frente, peito inflado, rabo em movimento constante. Na coleira dele, uma faixa amarrada com carinho, o amigo mais fiel da vila. O cortejo começou com poucas pessoas. Mas, conforme andavam pelas ruas de pedra, mais e mais moradores se juntavam. Uns levavam flores, outros cartazes com mensagens de carinho. Crianças pintaram o rosto com patinhas. Idosos levavam bengalas, mas também orgulho no passo lento. Caramelo andava com calma, como se entendesse o peso daquele momento. Era mais que uma festa. Era um reconhecimento.
Quando chegaram à praça novamente, a multidão já tomava as calçadas. Clara subiu ao coreto, com Caramelo ao seu lado. O velho e João sentaram-se na primeira fileira, sorrindo como crianças diante de um teatro. Clara segurou o microfone e respirou fundo. Hoje não estamos aqui só para homenagear um cachorro. Estamos aqui para lembrar o que ele nos ensinou. Que amor não tem pressa. Que presença vale mais do que palavras. Que quem espera com o coração, transforma tudo à sua volta. As palmas vieram fortes. Clara continuou, e hoje, com alegria, anuncio que a Casa do Meio será oficialmente um espaço comunitário permanente, com o apoio da prefeitura, dos moradores e de todos que acreditam que envelhecer pode ser bonito, digno e compartilhado. Gritos de comemoração ecoaram pela praça. João chorou em silêncio. O velho olhou para Caramelo e disse, baixinho, você salvou a gente, meu amigo. Salvou a minha história. Naquele fim de tarde, a praça virou sala de estar. As pessoas comeram juntas, trocaram lembranças, cantaram modinhas antigas com um sanfoneiro convidado. Quando o sol começou a descer no horizonte, espalhando tons dourados sobre os telhados, Caramelo subiu sozinho no coreto e deitou-se no centro, como um maestro que encerra sua apresentação. As pessoas riram, aplaudiram, algumas até choraram. É o dono da festa, ué, disse uma das crianças. E era mesmo. À noite, de volta à Casa Azul, Clara preparou um chá de camomila para os irmãos. João contava histórias do tempo de colégio. O velho ria e completava as lembranças, ainda com certa confusão, mas com o coração leve. Caramelo, exausto, deitou na porta da cozinha. Quando Clara passou, ele levantou a cabeça e a olhou por um momento longo. Seus olhos diziam algo que nem o tempo poderia apagar, obrigado por ficar. Clara se ajoelhou, o abraçou com ternura, e sussurrou, obrigada a você. Você trouxe a gente de volta para casa. Do lado de fora, a vila dormia em paz. E, naquela noite, mesmo os mais céticos sonharam com um cachorro caramelo que esperou 3 dias e mudou uma vila inteira. O outono chegou com mais força do que Clara imaginara. O vento, agora mais frio, trouxe consigo folhas secas que dançavam pelas ruas da vila, criando um cenário que parecia pintado à mão. A Casa Azul, com seus muros bem cuidados e as janelas sempre abertas, se tornou um lugar cada vez mais acolhedor. O jardim florido e a varanda com cadeiras de balanço, sempre ocupadas por alguém, se tornaram símbolos de acolhimento e vida. Com o sucesso da festa de gratidão, a Casa do Meio continuava a crescer. O projeto de convivência estava se tornando um ponto central para os idosos da comunidade, que vinham de todos os cantos para participar das atividades, das rodas de conversa e até das aulas de artesanato e dança. Mas o que mais encantava era o simples fato de que, ali, as pessoas não eram vistas pelo que não podiam mais fazer, mas pelo que ainda podiam ensinar. A rotina do velho começou a se transformar. Embora ainda estivesse longe de se lembrar de tudo, ele começava a reaprender o que significava viver com outros, em um espaço onde todos compartilhavam o mesmo sentimento de pertencimento. Clara o via mais tranquilo, mais presente, e sentia-se grata por tudo o que haviam conquistado juntos. Mas, à medida que a Casa do Meio se expandia, Clara sabia que a verdade sobre o estado de saúde do velho estava se tornando impossível de ignorar. O diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, embora ainda não definitivo, indicava que as coisas poderiam mudar mais rápido do que ela gostaria. Ela sentia que a perda de memória dele estava começando a afetar até as pequenas interações, como quando ele se esqueceu da receita de pão que sempre fizera, ou quando confundiu os nomes dos amigos mais próximos. Naquele domingo, após a missa, Clara levou o velho e Caramelo para uma caminhada pela vila. Eles seguiam em silêncio, observando o movimento das pessoas, o som distante de conversas e risadas. Caramelo, com seu passo firme e calma inabalável, guiava os dois, como sempre fizera. Ele nunca se apressava, sempre com um ritmo que convidava a todos a desacelerar. Quando chegaram à praça, Clara sentou-se na borda do chafariz e puxou o velho para que se sentasse ao seu lado. Caramelo deitou à frente deles, como se também quisesse aproveitar aquele momento de paz. Sabe, Clara, e o velho disse, com voz suave, olhando para o céu, quando eu era mais novo, nunca pensei que teria tanto tempo.
Nunca imaginei que viveria tanto. Ela sorriu, pegando sua mão com delicadeza. O tempo e às vezes ele nos surpreende. Mas o que importa é o que fazemos com ele. E o que você fez foi muito. Foi muito para todos nós. Ele sorriu, mas sua expressão se suavizou de uma forma que Clara não conseguiu decifrar. Ela sabia que ele estava começando a entender, de alguma maneira, que o tempo deles juntos não seria eterno. No entanto, naquela tarde, no meio da praça que agora representava o coração da vila, o tempo parou por um instante. Ninguém se apressava, ninguém estava preocupado com o futuro. Era apenas o velho, Clara e Caramelo, desfrutando da companhia um do outro. À medida que os meses foram se passando, a casa do meio continuou a ser um local de referência na comunidade. Os idosos começaram a trazer seus netos para as atividades, e até os jovens da vila passaram a fazer visitas regulares, tanto para ensinar como para aprender. Caramelo se tornou um símbolo não só de espera, mas de transformação. Ele não era apenas um cachorro, era o elo entre gerações, o amigo incondicional que unia todos. Entretanto, Clara percebeu que estava começando a viver um dilema silencioso. Sua dedicação à casa, ao projeto, a todos os que dependiam dela, estava começando a pesar. Ela ainda precisava cuidar do velho, que cada vez mais dependia dela para as coisas mais simples, e também dar atenção à sua própria vida, que antes fora marcada por uma solidão confortável, mas que agora se via invadida pela responsabilidade de tantos. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, o velho falou sobre o futuro. Clara, você vai precisar de mais ajuda. Você não pode fazer tudo sozinha. Eu não sei quanto mais consigo contribuir. Ela olhou com carinho, mas também com uma sensação de tristeza. Não se preocupe com isso, senhor. Estamos todos aqui para ajudar uns aos outros. Isso é o que importa. Ele olhou para Caramelo, que estava deitado ao seu lado, e suspirou. Às vezes, eu me sinto como esse cachorro. Sempre esperando e sem saber o que vai acontecer. Clara apertou sua mão. Ela sabia o que ele queria dizer. A espera do velho não era apenas por algo externo, mas por um conforto interno, um entendimento de que sua história havia sido completa, de que ele havia dado tudo de si. Você já fez o suficiente. Muito mais do que imagina, respondeu ela, com um sorriso triste. O velho olhou para o horizonte, sem responder. Caramelo levantou a cabeça e caminhou até eles, deitando-se aos pés do velho, como se entendesse que aquele momento exigia um tipo especial de silêncio. Em um fim de semana tranquilo, quando o céu estava claro e o vento, suave, Clara organizou um evento especial. Seria uma noite de lembranças, onde todos os moradores seriam convidados a compartilhar suas histórias. Mais uma vez, a casa do meio se encheu de vida, mas dessa vez, Clara sentia que estava deixando um capítulo importante se encerrar. Ela organizou uma pequena festa com direito a um livro de memórias. Cada pessoa que passava pela casa podia escrever algo para o velho, algo que ele havia feito por ela. Todos escreveram com emoção. João, por exemplo, escreveu: "O senhor foi meu irmão, meu pai e meu amigo. Sempre soube que, mesmo nos momentos difíceis, a Casa Azul estava ali, esperando por mim." No final da noite, o velho estava sentado ao lado de Caramelo, sorrindo para todos, mas com uma expressão de tranquilidade. Não havia mais pressa. Ele sabia que, de alguma forma, seu legado já estava marcado na vila. Na madrugada seguinte, a vila despertou com uma paz inexplicável. A Casa Azul, o coração da comunidade, ainda estava cheia de vida e risos. Mas, na manhã do novo dia, Clara percebeu que o tempo, como sempre, seguiria seu curso, silencioso e incansável. No entanto, ela sabia, com certeza, que a vida de todos ali havia sido transformada para sempre. E tudo começou porque um cachorro caramelo esperou. Esperou sem medo, sem exigir nada. Apenas esperou, e, com isso, criou um lar. O inverno parecia ter chegado mais cedo naquele ano. O vento cortante que varria as ruas da vila fazia com que os moradores se amontoassem mais perto dos aquecedores, enquanto as chaminés exalavam fumaça espessa nas manhãs geladas.
A Casa Azul, que havia sido o coração pulsante da vila durante tanto tempo, agora se tornava ainda mais acolhedora com o toque das cobertas extras e o cheiro de sopa caseira. A luz suave das lâmpadas esquentava os cantos escuros e convidava todos a se aproximarem. Naquela manhã, Clara acordou mais cedo que o habitual. Quando abriu a janela, o vento gélido a fez fechar os olhos por um instante, mas ela logo se acostumou com a sensação e, ao olhar para a Casa Azul, sentiu uma leve apreensão. Os dias estavam se tornando mais curtos, e, mesmo em sua plena rotina de cuidado, uma sensação de que algo estava por vir a fez sentir que estava no limiar de uma mudança significativa. Ela entrou na sala e, como fazia todas as manhãs, olhou para o velho, que dormia tranquilamente na poltrona perto da janela. Caramelo estava deitado ao seu lado, como sempre, com o corpo aquecido pelo sol da manhã que entrava pela vidraça. O velho não estava tão alerta como antes. Às vezes, ele se perdia nas palavras, esquecia os caminhos de casa, e, em alguns momentos, as conversas que antes eram repletas de histórias detalhadas e risadas se tornavam vagas, como ecos distantes. Clara não sabia quanto tempo ainda teria ao lado dele. Mas uma coisa ela sabia, o velho havia lhe dado tudo o que podia, e agora era a vez dela garantir que ele soubesse o quanto o amava. Assim, todos os dias, ela dizia, com carinho, eu estou aqui, Senhor. E vou continuar aqui. Sempre. Ele sorria, mas suas expressões, por vezes, eram mais vagas, como se ele estivesse tentando se lembrar de algo importante, mas não conseguisse alcançar. A casa do meio não parava de crescer. As atividades continuavam a ser bem-sucedidas, atraindo mais e mais moradores. As tardes de bordado, as aulas de jardinagem, os encontros para contar histórias e até as sessões de cinema ao ar livre atraíam crianças e idosos para o centro comunitário, criando uma mistura animada e acolhedora de gerações. A vila estava mais unida do que nunca. Caramelo, sempre o centro das atenções, tornava-se ainda mais carismático, circulando entre as pessoas e aceitando carinhos e petiscos de todos. Ele era o símbolo do que significava a vida ali, simples, mas repleta de significado. Entretanto, Clara ainda sentia que o velho estava em uma fase que não podia ser ignorada. Ele estava mais distante, mais silenciado pela idade e pela doença. Ela sabia que as pessoas ao redor dele também começavam a perceber a mudança, mas ninguém falava sobre isso abertamente. Em vez disso, todos seguiam em frente, como se o tempo pudesse ser esticado para que todos aproveitassem o presente o máximo possível. Naquele fim de semana, Clara organizou uma visita à cidade vizinha para consultar um especialista. Ela sabia que era importante ter mais informações, mas a ideia de que o velho talvez precisasse de cuidados mais intensivos a deixava ansiosa. Por mais que a vida na Casa Azul fosse repleta de amor, ela sabia que sua energia não era inesgotável. O velho, ao saber da viagem, apenas assentiu com a cabeça e pediu para que não se preocupasse com ele. Ele já entendia que não poderia mais fazer tudo o que fazia antes. Ele sabia que a doença estava cobrando seu preço, mas, ao mesmo tempo, sentia-se tranquilo, pois sabia que sua história estava registrada nos corações das pessoas que o cercavam. Ele não precisaria mais conquistar nada, apenas viver. Quando Clara retornou da consulta, trazendo as informações que havia obtido, encontrou o velho sentado no banco da varanda, olhando o horizonte, com Caramelo ao seu lado. Não precisava de palavras. O silêncio compartilhado dizia tudo. Ele estava pronto para descansar. Eu sempre sonhei que, quando fosse o momento certo, eu estaria com você, Clara. Como esse cachorro que nunca se cansa, sempre ao seu lado, disse o velho, com um sorriso suave. Clara se aproximou e se ajoelhou ao lado dele, segurando suas mãos com ternura. Eu sei, Senhor. Eu sei. Nas semanas seguintes, a Casa Azul passou a ter mais cuidados. Embora a rotina ainda seguisse, com as atividades e o calor da comunidade, o velho estava mais em casa. Clara organizava suas tarefas para garantir que ele não ficasse sozinho por muito tempo. Os vizinhos, sempre atentos, se revezavam para levar refeições ou passar um tempo com ele. Apesar das mudanças, havia uma sensação de aceitação no ar. O velho, mais frágil a cada dia, ainda tinha uma paz imensa no coração. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim, mas não temia isso.
Ele sabia que havia cumprido sua missão, e sua vida seria lembrada através das histórias, das risadas e das lições que deixará para aqueles que ficariam para trás. Em uma noite clara, enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, Clara percebeu que o velho estava mais tranquilo do que nunca. Ele olhou para Caramelo, que estava deitado ao lado dele, e disse, com uma suavidade rara, e sabe, Clara, se o amor fosse uma forma de medida, e eu teria sido um homem rico. Clara sorriu e o abraçou, sentindo a leveza de seu corpo frágil e, ao mesmo tempo, a força das palavras que ele acabará de dizer. E você é, Senhor. O Senhor é rico. E sempre será. Aquelas palavras ficaram com Clara por muito tempo. Ela sabia que, independentemente de quanto tempo o velho ainda teria ao seu lado, ele viveria para sempre nas lembranças e nos corações de todos ao redor. E, mais importante, ela sabia que nunca o esqueceria. Ele, o homem que transformou a vida dela e da vila inteira, sempre seria uma parte fundamental da história deles. O tempo continuava sua jornada incansável, mas Clara não tinha mais medo dele. Ela estava preparada para tudo. Pois, em sua vida, ela já havia aprendido a verdadeira riqueza daquilo que não pode ser contado em dias, mas em amor e em memória. Na madrugada seguinte, quando o sol ainda estava distante, a vila despertou com uma leveza. E a Casa Azul, mais uma vez, permaneceu em silêncio. Mas, dentro dela, o amor e as memórias ainda ecoavam como se estivessem presentes ali, para sempre. Caramelo, com seu rabo sempre em movimento, permaneceu ao lado de Clara. Juntos, eles esperavam um novo amanhecer. A promessa de nunca esquecer estava viva em seus corações, e nada poderia apagá-la. O verão finalmente chegou à vila. O calor suave e as tardes longas convidavam todos a se reunir no jardim da Casa Azul. Embora as árvores já estivessem ficando mais altas e as flores mais exuberantes, Clara sentia que algo havia mudado em sua alma. O tempo parecia mais leve, mais doce, como se ela estivesse vivendo uma espécie de renovação, uma aceitação de que a vida continuava, mesmo com os momentos de tristeza e incerteza. O velho, que durante tanto tempo fora o pilar da vila, agora se tornará uma lenda viva. Sua memória, seus gestos, suas palavras de sabedoria estavam estampadas em cada canto da Casa Azul, em cada conversa entre os moradores. A Casa do Meio, que antes começara como um simples projeto, agora era um espaço vital para todos. Lá, todos tinham um lugar, um propósito, e, mais importante ainda, um lar. Caramelo, o fiel amigo, continuava a ser o coração pulsante da casa. Ele caminhava com mais calma, talvez mais maduro, mas sempre atento aos que precisavam de companhia. Os visitantes, tanto jovens quanto velhos, se encantavam com sua presença. Ele, que um dia fora o cachorro de rua, agora se tornará um símbolo de lealdade e amor incondicional. Seu olhar tranquilo parecia dizer que, enquanto existissem aqueles que precisassem de um amigo, ele estaria ali, ao lado deles. Clara, que havia se tornado uma verdadeira matriarca da comunidade, sentia um calor imenso em seu peito. Ela sabia que nunca teria sido capaz de levar a Casa do Meio tão longe sem o apoio do velho, sem o amor incondicional de Caramelo, e sem a dedicação de todos que estavam ao seu redor. As pessoas que ela conhecera ao longo dos anos tornaram-se mais do que amigos, eram sua família. E a cada dia que passava, ela se sentia mais grata por tudo o que tinha vivido. Em uma manhã especialmente ensolarada, Clara decidiu que era hora de dar um novo passo para a comunidade. Ela convocou uma reunião na Casa do Meio, convidando todos os moradores da vila para participarem de algo muito especial. A ideia, que surgiu com ela ainda pensando em como honrar o legado do velho, era criar uma biblioteca comunitária no jardim da Casa Azul. Mais do que apenas um espaço para livros, ela queria que fosse um local de trocas de histórias, onde qualquer pessoa poderia compartilhar suas memórias e ensinamentos. Na reunião, Clara olhou para os rostos familiares ao seu redor e sorriu. Cada um deles, de alguma forma, havia contribuído para a criação do espaço. O senhor que sempre cantava músicas antigas, as mulheres que organizavam as tardes de chá, o jovem que ensinava aos mais velhos a navegar na internet. Todos tinham feito parte daquilo. Esta biblioteca não é só um lugar de livros. Ela é um tributo a todos vocês, que fizeram da Casa Azul um lar para todos nós, disse Clara, emocionada.
O velho, que estava sentado na cadeira favorita dele perto da janela, agora parecia mais frágil, mas seus olhos brilhavam com orgulho. Ele assistia ao entusiasmo de todos, e embora não pudesse expressar em palavras tudo o que sentia, seu sorriso dizia mais do que 1000 frases. Você fez isso acontecer, Clara. Foi você que trouxe a luz para este lugar, disse ele, com a voz suave. Caramelo, como sempre, estava ao lado de Clara. Ele deitou a cabeça nos joelhos dela, pedindo carinho, enquanto observava a movimentação ao seu redor. Ele sabia que algo grande estava acontecendo. Algo que representava não só o futuro da Casa Azul, mas a continuidade de uma história que começara com um simples gesto de amizade. O projeto da biblioteca foi um sucesso estrondoso. As prateleiras logo começaram a se encher de livros e histórias compartilhadas. Crianças corriam pelos corredores da casa, empolgadas com as aventuras dos livros, e os idosos encontravam naquelas páginas uma maneira de reviver suas próprias histórias. Cada livro doado, cada história contada, era um pedaço da memória de cada pessoa ali, costurando a história de todos em uma tapeçaria de amor e respeito. Nos meses que se seguiram, a Casa Azul floresceu ainda mais. O velho, que já não andava com tanta facilidade, estava sempre ali, ouvindo os relatos, participando das conversas. Ele sabia que o maior presente que poderia deixar para todos era o simples exemplo de viver com dignidade até o último momento. Ele se orgulhava de ver como a Casa do Meio estava mais viva do que nunca, como as pessoas estavam mais conectadas umas com as outras. Um dia, ao final de uma tarde tranquila, o velho, com um sorriso no rosto, pediu a Clara que o acompanhasse ao jardim. Ele havia encontrado um banco sob uma árvore e lá sentaram juntos, com Caramelo ao lado. O velho olhou para o horizonte e respirou profundamente, sentindo o calor do sol que ainda batia em sua pele. Sabe, Clara, eu vivi uma vida boa. A melhor que eu poderia ter vivido. E tudo isso, e tudo o que temos aqui, e você fez acontecer. Ela sorriu e pegou sua mão, com os olhos brilhando. Nós fizemos isso juntos. Não teria sido possível sem você. Ele sorriu, os olhos ainda brilhando com gratidão. Eu sei. Mas, se eu pudesse pedir algo, seria que nunca deixasse de acreditar nas pessoas. Elas têm um poder que você ainda vai descobrir, minha amiga. O poder de transformar tudo ao redor. Nunca se esqueça disso. Clara apertou sua mão com carinho, e naquele momento, sabia que ele estava certo. Ele havia sido o pilar da Casa Azul, mas agora ele tinha passado o bastão para ela, para todos os outros que fariam a diferença. O ciclo da vida continuava, mas com uma base sólida e cheia de amor. Naquele verão, o jardim da Casa Azul floresceu como nunca. As crianças brincavam, os idosos compartilhavam histórias, e Caramelo, como sempre, estava ali, ao lado de todos. Ele sabia que, apesar de tudo o que havia acontecido, a verdadeira magia da vida estava na conexão entre as pessoas. E assim, com a promessa de continuar o trabalho de todos que passaram por ali, a Casa Azul se tornou não só um lugar físico, mas uma verdadeira memória viva. Uma memória de amor, de amizade e de transformação. Clara olhou para Caramelo e para o velho, agora mais calmo, e sentiu uma paz imensa invadir seu coração. Ela sabia que o legado dele não seria esquecido. Ele viveria para sempre nas histórias que os outros contariam, nos livros que seriam lidos, e, principalmente, nos corações de cada pessoa que passou por aquela casa. A vida seguia seu curso, mas Clara sabia que, enquanto tivesse Caramelo e o amor da comunidade, ela jamais estaria sozinha. E assim, o ciclo de amor e renovação continuava, com todos aqueles que haviam cruzado seu caminho deixando uma marca profunda, uma marca que jamais seria apagada. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o saudade, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.